Olá a todos, eu vim fazer esse vídeo porque eu não estou conseguindo dormir direito as últimas noites por causa da consciência estar pesada. E durante o dia também eu fico incomodado, bastante incomodado por causa da consciência pesada. E minha consciência está assim porque eu estou vendo a situação que nós estamos passando, que nós estamos enfrentando. E pessoas falando bobagem de um lado, do outro, é um canal aqui falando bobagem, outro canal ali, fala 70% de coisas certas ali que a pessoa entende e 30% de besteira que a pessoa não entende e vem querer falar de assunto que não entende, que é ciência. O que a gente está enfrentando tem a ver com ciência, natureza, leis da natureza, que é a ciência. E aí nós ainda o líder da nação que fala coisas menosprezando o que estamos enfrentando, ao invés de colocar a realidade da coisa, menosprezando, e um monte de gente vai pela ideia dele, do que ele diz, e ficam se colocando em muito risco a si próprio e a sua família, por nutrirem esse pensamento que está errado, que não tem a ver. Ele tem que pensar o seguinte, que ele é um ser humano que erra, que vai errar em algumas coisas, em algumas interpretações, em algumas visões. É ser humano como outros. Não tem que assinar tudo embaixo do que ele diz. E eu não sou de esquerda, não sou de direita, não sou de centro. Eu vou por fatos. Eu vejo a realidade das coisas em todos os âmbitos, seja na ciência, seja nas movimentações políticas, o que eu vejo acontecendo na política, o que eu vejo acontecendo em vários setores, eu vou por fatos. Não vou por esse lado aqui, vou ficar só defendendo esse lado aqui, ficar só desse lado aqui. Eu vou pelo que está acontecendo. Onde que está errado aqui, onde está errado aqui, onde está errado ali. E o que é que está certo? Penso que é importante a pessoa usar a razão e não acabar indo por um fanatismo, seja de um lado ou seja do outro. Vamos enfrentar uma situação, tem que enfrentar a realidade da coisa, ir por fatos. E eu vejo pessoas perdidas, as pessoas estão perdidas aí. E desesperadas, muita gente desesperada e não sabe quando que vai acabar isso, o que é o pico que vai chegar, o que é o pico que estão falando, que vai ter o pico, e tem gente aí que está achando que vai ficar todo mundo assim em casa, nessa quarentena, vai ficar o ano todo, porque é 15 dias, 20 dias, mais 20 dias, mais... As pessoas estão perdidas, não sabem o que acontece. Estamos ainda num país em que a educação escolar é falida. O Brasil está entre as piores posições no mundo em quesito da educação escolar. E nisso a minha consciência pesou, porque eu tenho uma formação que eu posso esclarecer as pessoas sobre isso, posso trazer para as pessoas o que realmente é que acontece. Ao invés das pessoas ficarem aí, né, perdidas nessas bobagens de um lado, bobagem do outro, um monte de besteira para tudo que é lado aí que ficam falando. Canal, um canal aqui, outro canal ali, pega 70% de coisa certa do que a pessoa entende ali e mistura coisa do que a pessoa não entende e vem falar bobagem sobre isso daqui. Então, eu quero esclarecer o que é algumas coisas, quero que isso traga uma tranquilidade, que traga alguma coisa boa para as pessoas aí. E eu tenho, a formação que eu tenho, eu não revelo publicamente. As redes sociais que mais uso, eu não revelo. Porque eu quero que as pessoas se aproximem de mim, gostem de mim, pelo que eu sou, por quem eu sou e não pela formação que eu tenho. Mas eu me vi que
eu precisava de vir e falar isso daqui e revelar essa formação que eu não revelo publicamente. Só pessoas que me conhecem pessoalmente, que me conhecem já há um tempo, que eu falo, revelo sobre minha formação. Eu sou formado em Física na USP, fui professor de Física durante 5 anos em salas de aula, ou seja, formado em uma ciência que estuda o que é a ciência? Estuda a natureza, sobre a natureza, leis da natureza. E além de professor em sala de aula, onde dei aulas também em colégios particulares na cidade de São Paulo, também dei aulas particulares, fiz anúncio, dei aulas particulares, onde a maioria dos meus alunos eram alunos de faculdade das engenharias, de todas as engenharias. Tinha aluno também de economia, aluno de arquitetura, enfim, outros cursos aí também. Mas a maioria eram das engenharias, todas as engenharias. Então vamos lá, eu vou explicar aqui para vocês, esclarecer o que é algumas coisas aí para vocês não ficarem perdidos, como eu vejo que muita gente está perdido com tantas informações nada a ver, tantas bobagens que ficam falando por aí. Vamos lá, vou colocar aí para vocês. A situação é assim. Já antes, quando estava bem no começo, né, dessa epidemia, já foi previsto que iria se acontecer uma curva que é chamada de curva de Gauss ou gaussiana. O pessoal da estatística conhece como curva normal. É uma curva em gráfico que ela acontece esse tipo de curva em muitos fenômenos da natureza. Muitos eventos da natureza. Assim como na pandemia também acontece. Então vamos lá. Aí a gente vai entender então o que é esse pico que ficam falando. E onde nós estamos no momento, né? Logicamente os momentos de pico vão ser diferentes de um lugar, de outro lugar, né? Onde começou primeiro vai chegar no pico primeiro. Onde começou primeiro a se alastrar esse problema aí. Vamos lá. Então eu preparei para mostrar para vocês 3 gráficos, tá? E tem essa fórmula aqui que ela mostra uma gaussiana. Ela é a função densidade e probabilidade da gaussiana. Então é uma variável aleatória, temos uma variável aleatória gaussiana, ela é dada por esta fórmula. F de x é igual a 1 sobre sigma raiz de 2π, número de Euler elevado ao negativo de x menos μ ao quadrado, dividido por 2 sigma ao quadrado. Sigma é desvio padrão, sigma ao quadrado variância e μ é valor médio. Bom, isso aqui eu apenas mostrei para vocês, apenas para mostrar para vocês essa fórmula, mas eu vou apagar para que a atenção de vocês esteja na curva, nos gráficos, em que eu vou explicar o que acontece em uma situação e em outra situação. Para que o foco de vocês não fique aqui nessa fórmula. Apenas mostrei que existe uma fórmula matemática avançada que para esse tipo de gráfico, ok? Então vamos lá. O que acontece? Eu ouvi gente dizer aí que não adianta nada a quarentena, não adianta nada. Aonde que a pessoa tira isso? Da onde a pessoa tira essa conclusão? Me mostra em ciência onde a pessoa tira isso. É incrível, cada absurdo que se ouve. Sem afastamento social, em vermelho. Então olha, foquem em uma coisa
esqueça as outras. Foque em uma coisa. Curva em vermelho aqui, ok? Sem afastamento social, o que aconteceria? O primeiro caso que aconteceu aqui no Brasil, o homem foi internado no hospital Albert Einstein, dia 25/2. Tá? Então aí foi aumentando, né? Lá no começo, cada pessoa contaminava 6, e cada uma dessas 6 contaminava mais 6. Então o crescimento é rápido. Então foi aumentando, né? Chega um momento que o crescimento é mais rápido ainda. E se não tivesse tido nem quarentena, nem lockdown, o que aconteceria? Iria aumentar muito rápido, muito rápido. Isso daqui, aqui é o tempo que está se passando, ok? Na horizontal, no eixo X. Aqui o eixo Y, o vertical, é a quantidade de pessoas infectadas a cada dia. Então, olha, aqui, um certo dia, essa quantia. O dia seguinte, essa quantia. O outro dia, essa quantia. E assim vai. Vai chegar um certo dia em que vai ser a quantia máxima de pessoas que foi infectada durante um dia. E depois vai diminuindo. Nos outros dias vai diminuindo a quantia de pessoas. Chegar no pico é isso. É o dia que foi o máximo de pessoas infectadas durante aquele dia. E depois vai diminuindo a quantia de pessoas que vão sendo infectadas. E o que acontece? As pessoas que foram infectadas, ela é a soma de cada coluna. Cada coluna estreita aqui, você vai somando, vai ser a quantia de pessoas infectadas. Em matemática avançada a gente chama isso de integral. Com integralização abaixo do gráfico, abaixo da curva, a gente consegue determinar a quantia de pessoas infectadas. No caso aqui sendo um gráfico, no caso desse gráfico aqui. Muito bem. O que acontece? Iria ter muitas pessoas infectadas ao mesmo tempo. Muitas pessoas. Olha a quantia de pessoas aqui, soma de um dia com o dia anterior, com o dia anterior, com o dia anterior. Algumas aqui, que estão mais para cá, já foram curadas. Algumas morreram, algumas foram curadas. Enquanto que ao mesmo tempo muitas pessoas. Como que hospitais vão dar conta? Como vai ter UTIs suficientes para tantas pessoas ao mesmo tempo que foram infectadas? Não tem como. Agora, na outra situação, em preto aqui, não, vamos falar primeiro de lockdown. Teve gente aí, tá, de canal aí de mais de 1 milhão de pessoas. Teve um cara aí que ele falou que se tivesse lockdown de 20 dias, tinha resolvido o problema, né? O lockdown é o quê? É um afastamento social mais radical, mais forte. A pessoa, ninguém sai de casa a não ser para supermercado e farmácia. O que fica aberto? Supermercado, farmácia e posto de gasolina. Então, o que acontece aqui, em preto? Então, foi o que nós tivemos aqui no Brasil. Ou melhor, era em azul, né, que eu iria falar. O lockdown. Então, o lockdown, se tivesse chegado aqui nesse ponto, ao invés da gente fazer a quarentena, a gente fizesse o lockdown, que é mais radical, né? É um afastamento completo. Então, o que acontece? Iria diminuindo a quantia de pessoas infectadas a cada dia. Ia diminuindo. Até que ia ficar bem pouco. Depois, quando ficasse bem pouco e tivesse um relaxamento completo, liberasse total, o que acontecia? Ia aumentar. Não foi de uma pessoa aqui que chegou a tantas pessoas? Mesmo que tenha 1, 2, 3 pessoas contaminadas, 4 pessoas contaminadas, vão contaminar os outros. Agora não será mais uma contaminando 6. Agora já teve uma parte contaminada, então já teve uma pequena porcentagem que já teve imunidade. Então cada uma pessoa vai contaminar, por exemplo, 4, né? Mas vai contaminar. Agora vai ser uma curva menor, só que vai ter essa curva, vai ter bastante gente contaminada.
Não é isso que faz 20 dias de lockdown, pronto, resolveu o problema. Porque não atingiu a imunidade de rebanho. Tem que atingir uma porcentagem da população passar por aquele vírus para criar anticorpos e o vírus não conseguir mais se proliferar de uma pessoa para outra ou ter muita dificuldade. Vai ser raro, poucas pessoas que vai conseguir o vírus passar de uma pessoa para outra. E agora a situação com quarentena, que foi o que foi realizado aqui no Brasil, né? Que é o afastamento social aí, como está sendo feito. Então chegou num certo ponto aqui, resolveu fazer quarentena. Muito bem. Aí olha o que acontece, ó, achatamento da curva, como falam aí muitos, né? Agora você sabe o que é esse achatamento da curva, ó. Ao invés dela ir lá em cima, ó, ela tá vindo aqui, ó. Diminuiu. Agora o que acontece? Olha a quantia de pessoas que foram infectadas. Uma quantia aqui, tal, né? Cada dia uma quantia aqui de pessoas, né? Que é essa altura, representa a quantia de pessoas. Então, ó, acumulado, já teve todas essas pessoas, só que uma parte aqui, ó, já passou vários dias, já foi curado. Algumas poucas morreram e uma grandíssima parte já foi curada. Então, elas não pegam mais esse vírus, né? E daí o que acontece? Agora tem uma faixa de gente aqui que está contaminada, né? Tem uma parcela aqui que está contaminada ao mesmo tempo. E não uma parcela enorme aqui, ó, contaminada. Então agora os hospitais já conseguem dar conta, mesmo que chegue num limite, quase que no limite, 90%, né? Pode até acontecer de estourar um pouco, mas só que não tanto como ia acontecer aqui. Então vai ter uma quantia menor de pessoas infectadas ao mesmo tempo, precisando de UTIs ao mesmo tempo. Muito bem. E aí o que acontece? E depois chegou no pico e vai diminuindo a quantia de pessoas infectadas a cada dia. E esse gráfico aqui, para a gente saber quando que chegou no pico, não é a quantia de mortes. Não é a quantia de mortes a cada dia, porque a morte vem depois da infecção. Você sabe que aquela epidemia chegou no pico, chegou no auge de contaminação pela quantia de pessoas infectadas naquele dia, não pela quantia de mortes. Pensa o seguinte, a morte vem depois. O gráfico da morte é deslocado no tempo, para um pouco depois. Então, nós estamos na cidade de São Paulo, nós estamos nessa posição aqui, ó. Nós estamos bem próximo do pico, tá? No dia 15/5, que é que eu estou filmando esse vídeo. E logo vai começar a descer. O que acontece? A gente observa que, então olha, se a gente chegou até aqui em quantos meses? Ó, quase 3 meses, digamos que em 3 meses chegou no pico. Então, mais 3 meses já vai estar, com 2 meses já vai estar bem menos. Mais 2 meses depois do pico já vai estar bem menos. Mas o que a gente percebe aí nos gráficos de outros países, a gente percebe que a queda ela já não é mais na mesma velocidade que foi a subida. O que se percebe é que a queda ela é mais lenta, muito provavelmente porque vai se liberando algumas coisas depois, né? Por causa que é muito tempo as coisas fechadas, então por causa da economia vai se liberando, né? Depois que chegou o pico vai se liberando, então aí vai caindo mais lentamente, né? Então a diferença vai ser isso, que vai cair de uma maneira que o gráfico vai ser mais suave na queda, né? na diminuição. Ou amortizado, pode-se dizer. Então, o que acontece? As situações que acontecem é isso. Isso aqui é questão de ciência. É questão de ciência. Para não ficar falando bobagem, não ficar indo por bobagens que falam por aí. Tem que ir por fatos. É assim que se acontece. É assim que se acontecem as coisas. Bom, então é isso.
Espero que tenha sido útil para vocês e um grande abraço para todos vocês.